Fala família, tudo bem com vocês? Das coisas por aí. Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente bater um papo. A qualidade acho que não tá das melhores hoje, mas é o que tem. Pra cima, né? Muito preocupado com qualidade não, senão a gente não consegue gravar nosso vídeo aqui e aí enrola o pé, né? Vamos pra cima, vamos lá, tem coisa pra fazer. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023, 15 horas e 33 minutos, aqui no interior de São Paulo. A notícia que nós vamos ler agora é da revista Oeste, da edição 148, A Vida Continua. Se você ainda não é assinante da revista Oeste, manda bala. Essa edição 148 da revista tá, ó, um brinco, tá maravilhosa. E a notícia que nós vamos ler é do nosso querido, adoro esse jornalista, cara, Christian Costa. Esse cara traz uns artigos bem boladations, ó. Christian Costa, com o tema O Autoritarismo de Lula em 20 dias. 20 dias esse governo tá fazendo maravilhas, né? Lógico que estou sendo sarcástico, ok? Vamos lá para a notícia. Governo dá sinais claros de que vai caçar quem se recusar a obedecer sua agenda e destruir avanços do liberalismo. Resumindo, tudo aquilo que o nosso querido Bolsonaro fez, Lula vai lá e vai tirar tudo. Essa é a ideia. Esse é o plano. Bem simples, sem muita vaselina não, é isso que vai rolar, tá? Essa edição foi na edição que aconteceu, que rolou na sexta-feira, não consigo mostrar para vocês aqui, dia 20, a revista saiu no dia, toda sexta-feira, né? A edição nova da revista é semanal, toda sexta-feira uma nova edição, então por isso que você deve se tornar assinante, sempre com conteúdos muito bem elaborados e feitos por jornalistas sérios. Então se eu fosse você, eu não perderia esta oportunidade, fechou? Então vamos lá para a notícia. Essa notícia foi do, então, como eu disse para vocês, do Christian Costa, publicado no dia 20, tá? Na sexta-feira dessa edição, a edição 148. Vamos lá. O terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva já impôs em apenas 20 dias mais restrições a liberdades individuais do que qualquer outro mandato presidencial desde a redemocratização do país. Enquanto o presidente acompanha atônitos, enquanto os brasileiros acompanham atônitos aos desdobramentos dos protestos em Brasília, que degeneraram em vandalismo, o presidente assinou uma série de medidas autoritárias que podem custar caro por um bom tempo. O governo Lula 3 colocou em curso um plano para monitorar as redes sociais e instituiu uma espécie de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, getulista no Estado Novo, criou o Ministério da Verdade para o advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias, lá do nosso querido. Você quer entender o que eu estou dizendo aqui? Assista O Mecanismo, Netflix. Lógico que tem muita ficção, né? Mas vai contar um pouco da história ali dos maiores escândalos da história desse país. Você encontra lá na Netflix O Mecanismo. Você vai gostar. Eu adorei, hein? Eu adorei. E você vai entender o Jorge Messias, o Bessias, gerenciar. Deu poderes para Flávio Dino da Justiça prender adversários políticos e sancionou uma lei que equipará a injúria racial ao racismo, medida que atinge em cheio os humoristas. Também interferiu nas liberdades de mercado ao rasgar a agenda de privatizações de Jair Bolsonaro, deformar a lei das estatais, flertar com a irresponsabilidade fiscal e submeter empregadores à cartilha de sindicatos e à molecagem de Fernando Haddad. Disse que o empresário não ganha muito dinheiro porque trabalhou, mas porque os trabalhadores dele trabalharam. Reuniu-se com sindicalistas e prometeu a volta de um imposto para financiar seu berço político. Falou em reverter a autonomia do Banco Central. Parece um filme de terror, né? Mas não vou nem pedir para fazer o L para essa turma, porque não vai resolver, né? Eu não vou nem tocar nesse ponto, não vou nem falar que amor venceu, que isso aí atrapalha, isso gera ruído. O amor não venceu, tá vencendo o autoritarismo, tá vencendo o gulag nesse país, tá vencendo a quebra de valores, de princípios. É isso que tá acontecendo no nosso país. Nada de amor venceu, para que essa história de faz o L, isso já deu.
entender o que realmente está acontecendo com o nosso país e dar continuidade para a gente sair desse buraco que a gente entrou. E que buraco, hein? E que buraco. Os sinais dados na largada mostram um horizonte cada vez mais sombrio. Aos poucos, o PT vai impondo a sua agenda autoritária por todo o país. O Lula deixou muito bem claro nas eleições o que iria fazer, né? Ele deixou muito bem claro, disso não tenho o que falar do Lula. Ele deixou bem claro o que iria fazer. Ele deixou claro, clarinho a respeito disso. A primeira canetada de Lula foi contra a liberdade de mercado. Já no primeiro dia de governo, o petista mandou às favas 7 estatais que estavam no Programa Nacional de Desestatização. Conforme a decisão do presidente, Petrobras, Correios, Empresa Brasileira de Comunicação, Dataprev, Nuclep, Serpro e Armazém sob o domínio da Conab têm de permanecer sob o controle do Estado. A medida representou uma guinada radical em relação à gestão do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Em sua administração, a pasta estimulou a venda de subsidiárias e outros ativos de estatais, como os da Petrobras, e ainda vendeu o controle da Eletrobras. O objetivo do governo anterior era estimular a livre iniciativa, a concorrência e tirar das cotas dos pagadores de impostos o custo da ineficiência de empresas estatais. Até tem, né? Eu lembro muito bem nessa época que tinha um marqueteiro, né, do mercado digital dizendo, olha, que as estatais como dão lucro, etc, para os que querem privatizar tudo, isso, aquilo, piriri, pororó, e ele, beleza, eu concordo que as estatais, elas sendo bem geridas, elas dão um retorno muito grande para a sociedade. Mas o problema é que nem todo tempo essas estatais elas serão cuidadas, geridas por pessoas que se importam realmente com os brasileiros. A gente percebeu que desde 2002 até agora, no ano de 2018, nós tivemos praticamente 16 anos de governo PT no poder, né? Falando aí de 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma e a gente teve ali uma parte do Michel Temer. Das empresas, até o Michel Temer fez algumas coisas interessantes, né? Mas o que nós vimos ali foi que estatais dando prejuízo. Então, as estatais dão certo por país? Dão, mas somente quando tem um governo que se realmente preocupa com a população. Se não, se entrar um governo progressista, igual nós estamos vendo aí do Lula, que vem com essa pauta do social, né? Temos que cuidar dos pobres, dos gays, dos índios, dos negros, mas no final eles não cuidam de ninguém, eles só querem poder e dinheiro. Só isso que eles querem. Mas como não existe partido de direita no nosso país, como não existe pessoas preocupadas em criar o partido de direita, preocupados com os valores judaico-cristãos, nós temos essa grande guinada, a maioria dos parlamentares, toda a esquerda. Não tem partido de direita, pô. O que nós tínhamos de partido de direita era o partido da direita da esquerda, né? Os tucaninhos. Mas deixa isso pra lá, né? Direito à legítima defesa ameaçado. Também nas primeiras horas, como presidente, Lula revogou decretos que facilitavam o acesso às armas. As medidas haviam sido expedidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Alegando preocupação com a segurança, Lula atribuiu aos CACs a culpa pelo aumento e pela manutenção da criminalidade no Brasil. Lembrando que os homicídios caíram quando houve um aumento das armas, um aumento dos CACs. Isso é interessante de a gente notar, né? Quando houve um aumento dos CACs, os homicídios caíram. Lógico, continua a casa dos 40 mil homicídios por ano, algo muito gritante, mas quando você fala aqui, ó, é interessante que ele coloca, ó, que o Lula fala, a culpa pelo aumento e pela manutenção da criminalidade no Brasil, com os CACs, né, ele referindo aos CACs. Só que, em nenhum momento eu vi para que os bandidos entregassem as suas armas. Somente o povo do bem, somente os CACs, né? A deputada, por exemplo, a Carla Zambelli, teve que entregar suas armas, enquanto os outros não entregaram. Mas aqueles lá do Rio de Janeiro, do tráfico, do terrorismo, que esses sim são terroristas, esses sim continuam com suas armas. E não são armas qualquer, né? São armas grandes, de grosso calibre.
Isso que é o preocupante, né? Além de restringir a compra de armas e de munição para os CACs. A medida cancelou novos registros de escolas de tiros até que o Estatuto do Desarmamento seja reeditado. DIP na AGU. Eu tenho que procurar essa DIP para trazer certinho para vocês aqui. Agora ficou maravilhoso a imagem, né? Aí o sol foi embora. Olha que lindo que ficou a imagem, né? Ficou escuro para dedéu. Deixa eu mudar aqui para vocês, ó. O sol vai e aí a imagem melhorou agora, né? Daqui a pouco o sol aparece, explode tudo, né? Aí eu mudo de novo. DIP na AGU. Eu vou procurar mais sobre a DIP, tá? E vou trazer em vídeo específico para vocês aqui. Em 3 de janeiro, a Advocacia Geral da União criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. A finalidade é clara. De acordo com o ministro da AGU, Jorge Bessias, o órgão vai adotar medidas cabíveis contra tudo aquilo que julgar desinformação. Ou seja, na prática, o Executivo pode participar de algo similar ao que fazem o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, uma espécie de corte sobre o que pode ou não ser dito no Brasil. Censura, só para deixar claro. Censura. Ponto. Só isso. Nas redes sociais, internautas comparavam a Procuradoria ao Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, na era Vargas. Em linhas gerais, o DIP era responsável por promover a ideologia da ditadura do Estado Novo. As duas funções básicas do DIP: difundir a propaganda oficial do governo, censurar informações nos meios de comunicação que desagradassem a Vargas. Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, afirma que o papel da AGU é representar a União, conforme prevê o artigo 131 da Constituição. Isso já exclui a possibilidade de estender uma atribuição que lhe é totalmente estranha e fora de contexto, diz. Ao criar esse tipo de departamento sob o argumento de combater uma desinformação acerca das políticas públicas no âmbito do Poder Executivo, está se intimidando o direito de manifestação do pensamento, de opinião e de informação e comunicação social, uma vez que aquele órgão exercerá uma espécie de poder de polícia, afirma a advogada Vera Chemin. SECOM faz o papel de Ministério da Verdade. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, prometeu criar o que ele chamou de Rede de Defesa da Verdade. Em uma série de tweets, o petista disse que avalia criar uma pasta responsável pelo combate à desinformação. O decreto vai ser publicado em 24 de janeiro. Hoje. Nas redes sociais, o órgão foi equiparado ao Ministério da Verdade, da distopia 1984 de George Orwell. Eu já falei para vocês lerem esse livro, as pessoas não levam em consideração. Eu já até deixei disponível uma versão de EPUB uma vez. Uma pessoa fez o download. Uma! Tinha mais de 20 pessoas assistindo. E é isso. O Brasil é esse. Esse é o Brasil. O Brasil que reclama nas redes sociais de que existe algumas coisas acontecendo, mas que só fica nisso, né? Deixa pra lá, sei logo passa. A sociedade civil, os influenciadores digitais, os partidos políticos, os movimentos sociais e tantos outros sujeitos têm um protagonismo importante e insubstituível nesse processo, observou Pimenta. Compreender isso e ativar essa força organizada é fundamental para a defesa da democracia. Censura. Se você falar contra nós, é um problema, você pode ser preso. Porém, se você falar a nosso favor, tá de boa. Ataques que vem do nosso lado para o outro lado é permitidaço. Porém, se você fizer o mesmo, você será punido com força. É o que o nosso querido Paulo Pimenta disse aqui. Pimenta também acusou Bolsonaro de se beneficiar de uma poderosa máquina de comunicação com recursos públicos e privados, legais e ilegais. Segundo o chefe da SECOM, apesar de Bolsonaro ter sido derrotado... meu pai do céu, hein? Olha o sol vindo forte de novo, né? Pronto. Melhorou aí, né? Segundo o chefe da SECOM, apesar de Bolsonaro ter sido derrotado na eleição, um suposto gabinete do ódio continua ativo nas redes sociais e cabe ao governo Lula eliminá-lo. O que isso quer dizer? Hã? Gabinete do ódio continua ativo nas redes sociais e cabe ao governo Lula eliminá-lo.
Matheus Falivene, doutor em Direito e Processo Penal pela USP, professor da PUC Campinas, afirma que grupos de trabalho, como a Procuradoria e a rede proposta por Pimenta, não podem extrapolar os limites institucionais e se tornar verdadeiros órgãos de investigação e persecução penal. Isso seria considerado inconstitucional e ilegal, constatou Falivene. Mas fala para mim, esse é o Ministério, né? Esse é o nosso querido Paulo Pimenta. Mas o que tá normal no nosso país, né, gente? Ultimamente nada, né? Tudo tá de cabeça para baixo, né? O que tá normal aqui, a gente tá de brincadeira, né? Não existe mais normalidade no nosso país, infelizmente. Restrições a atos antidemocráticos. Na próxima semana, o Ministério da Justiça entregará a Lula um pacote de medidas para endurecer as punições a envolvidos em atos antidemocráticos. Está sendo discutida ainda uma forma de aumentar o controle do governo sobre a segurança pública do Distrito Federal. Uma das possibilidades em debate é a criação de uma nova força para proteger as sedes dos poderes e as embaixadas. Lembra, a Venezuela já tem isso, né? A Guarda Nacional. Venezuela tem isso, a Guarda Nacional. Ao criar esse tipo de departamento sob o argumento de combater uma desinformação acerca das políticas públicas no âmbito do Poder Executivo, está se intimidando o direito de manifestação do pensamento, de opinião e de informação e comunicação social, uma vez que aquele órgão exercerá uma espécie de poder de polícia, afirma a advogada Vera Chimin. Esse poder de polícia pode entender o que o Alexandre de Moraes faz hoje no país, né? Ele tem esse poder. Manda e desmanda, faz o que quer, embarga, dá... Nossa vida, vixe mãe, pai. Para fechar o cerco contra os nossos queridos manifestantes, o Ministério da Justiça defende a derrubada no Congresso Nacional de vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foi sancionada em parte em 2021 e substituiu a Lei de Segurança Nacional dos tempos do regime militar. Também deve ser proposta a derrubada do veto ao artigo que previu o aumento de penas para os crimes contra o Estado de Direito e a perda do posto e da patente para militares. Lei anti-piadas. Não estão ouvindo errado. Acredite. Sancionada em 11 de janeiro por Lula, a lei anti-piada faz a injúria racial equivaler ao crime de racismo. A partir de agora, falas que contenham elementos referentes à raça, cor, etnia ou precedência nacional, entendidas como ofensivas por pessoas ou grupos considerados minoritários, passam a ser imprescritíveis e inafiançáveis, assim como já ocorria no crime de racismo. Nada mais justo no caso do racismo, né? Nada mais justo, né? Mas agora aqui tá dando poder para as minorias, para aqueles, né? Dar as cartas. Com a nova lei que referenda uma decisão de 2021 do STF, no mesmo sentido, a pena para injúrias raciais também aumenta. A punição máxima, que era de 3 anos de prisão, passa a ser de 5 anos. Com a sanção da norma, outros dispositivos foram acrescentados à chamada Lei do Racismo. Um deles pode criminalizar falas de lideranças religiosas que possam ser interpretadas como contrárias a religiões de matrizes africanas, por exemplo. Vera Chemin pondera que, a depender da interpretação que se dê a uma brincadeira entre amigos, a redação da lei tem potencial para um crescente policiamento ou restrição da liberdade de expressão, que poderá ser traduzida sempre como uma agressão, diferentemente de um contexto em que as pessoas têm um laço de amizade capaz de eliminar tais controvérsias. Abre aspas. É importante ressaltar que nem sempre as formas de expressão verbal podem ser interpretadas como um crime de discriminação, e assim como uma conduta que remete ao politicamente incorreto, que não configura absolutamente um fato típico, ou seja, um crime, disse a advogada. Vale lembrar ainda ser necessário o judiciário tomar cautela ao analisar essas situações,
visto que corre o risco de implantar um Estado onipotente aos moldes de 1984. Eu acho que isso já ocorre, infelizmente, né? Isso já está ocorrendo. É um circo do horror que a gente está vendo no nosso país. Esse é o Brasil que foi construído anos e anos após anos por esse pessoal que não está de brincadeira e sabe o que está fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. E você e nós sabemos o que nós estamos fazendo? Só vamos ficar indignados no chat do YouTube? Será que é isso que podemos fazer pelo nosso país? Ficar indignado na frente de um computador somente? Eu acho que não. Acho que podemos fazer muito mais. Muito mais. Censura na EBC. Depois de jornalistas da empresa Brasil de Comunicação, EBC, chamarem de manifestantes as pessoas que estavam no protesto contra Lula na Praça dos Três Poderes, no domingo, dia 8, o Palácio do Planalto demitiu o alto escalão da estatal, acredite. Saíram o presidente, o diretor-geral, a diretoria de jornalismo e o de administração. No lugar, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, nomeou pessoas alinhadas ao PT, que vai chamar essa turma do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Terroristas, você não está errado, não. A avaliação é que a estatal estava com uma postura distante da adotadas pelos demais canais do consórcio da imprensa, com o objetivo de minimizar os atos. Para o PT, os indicados por Bolsonaro, a EBC, estavam dando um enfoque radical aos protestos. Havia receio de que a empresa fosse usada para, eventualmente, propagar ideias antidemocráticas, ou que houvesse uma espécie de sabotagem interrompendo transmissões da presidência. Autonomia de médicos em xeque. Contrariam a recomendação científica, resumiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ao anunciar a revogação de portarias e notas técnicas que ofendem a ciência. Nízia referia-se à norma sobre vários assuntos, entre eles a cloroquina. Sob a gestão de Eduardo Pazuello, a pasta publicou regras com base em orientação do Conselho Federal de Medicina, segundo as quais os médicos têm de ter a liberdade para administrar remédios fora da bula, desde que de comum acordo com os pacientes. Com a decisão da Nízia, essas recomendações devem acabar. Remédios do tratamento precoce, como a cloroquina, são usados por pacientes com coronavírus. Publicado em agosto de 2022, um estudo constatou que o uso preventivo do medicamento reduz em 30% o agravamento da Covid-19. Os autores da pesquisa lamentaram a falta de mais trabalhos científicos sobre o caso. No início da pandemia, houve uma conclusão prematura de que a hidroxicloroquina não tinha efeito profilático, quando a conclusão correta seria que o efeito estimado era muito impreciso, informa o estudo. Né? O que aconteceu com a pandemia foi um teste, tá, gente? Foi um teste para ver como nós iremos abraçar essas coisas que acontecem nos próximos anos. E aí eles conseguiram o resultado que eles queriam. Conseguiram colocar na cabeça de todo mundo de que realmente existia um problemão, que o corpo não iria desta vez conseguir gerar os anticorpos necessários para combater o coronavírus. Você precisava de muitas doses e doses da vacina. Preste atenção, verifica para nós se fala em coronavírus, se fala em mortes agora nos jornais, que falavam anteriormente. Preste atenção, se as mortes são apresentadas como antigamente. Pois você me fala, deixa aqui nos comentários para nós depois, por favor. Como agora o governo que está tomando conta da parada toda é alinhado com a velha mídia, ou melhor, a velha mídia está alinhado com esse governo, então a gente tem que colocar panos quentes aqui. E tudo aquilo que o governo Bolsonaro conquistou nesses 4 anos será retirado. Será retirado. Coloque isso na cabeça de vocês, infelizmente. Durante uma entrevista ao jornalista de extrema esquerda Breno Altman, o teólogo Leonardo Boff, amigo e interlocutor de Lula, revelou as reais intenções do ex-presidente. Segundo Boff,
Lula teria um discurso político conciliatório durante a campanha, como ocorreu, mas que fará uma revolução depois de eleito. Abre aspas. Ele me disse que, se chegar de novo à presidência da República, é a última chance de sua vida para fazer uma revolução e vai fazê-la, fecha aspas, afirmou Wolff. Fará um discurso político para manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, indígenas, mulheres e LGBT. Sei lá o que mais. Pelas mais recentes ações com a digital de Lula, constata-se que Wolff não mentiu. Eles não mentiram dessa vez. Eles não mentiram desta vez. Essa foi a notícia da revista Oeste, do nosso querido Christian Costa, O Autoritarismo de Lula em 20 Dias, edição da revista 148. Se você ainda não é assinante, vai lá e assine a revista Oeste, por favor. Dá um real para eles lá, que eles dependem muito das assinaturas agora. Afinal de contas, aqueles que não dependem do dinheiro público vão sofrer demais. E a gente sabe que vão para cima de todo mundo, né? Vão para cima da Revista Oeste, Gazeta do Povo, já estão em cima da Jovem Pan muito forte. A Jovem Pan já está mudando a sua postura. E é o que nós temos, é o que temos. Não teremos eleições mais limpas no país, como já não ocorreu nessa questão. E aí nós precisamos ver do que somos feitos, né? Essa é a grande questão. Vamos ver do que somos feitos, se realmente nós vamos abraçar a questão de ficarmos em frente a um computador, absorvendo as informações e reclamando no chat, ou se nós vamos correr atrás e buscar informações para que não sejamos lesados. Porque senão, neném, seremos lesados e continuaremos acreditando de que o Lula não é um comunista. Se você acredita ainda nessa falácia de que Luiz Inácio Lula da Silva não é um comunista, meu Deus, você vai acreditar que daqui 4 anos haverá a oportunidade de fazer diferença. Esqueça. Muito difícil. Mas, João, o que precisamos fazer então? Muito simples. Vão entender como a esquerda joga para não cair na retórica deles, da velha mídia e dos artistas. É isso que você precisa fazer. Você precisa entender que existe o Foro de São Paulo. Primeira coisa. Segundo, entender o que o comunismo já fez nesse mundo. Quais foram as desgraças? Qual é a capivara desse regime? É isso que você precisa entender. E aí você vai entender o que eles dominam hoje. No nosso Brasil, eles dominam praticamente quase tudo. Eles dominam muito dentro das igrejas católicas, eles dominam as universidades, dominam os artistas, dominam, infelizmente, a mídia. Eles estão aí e vão conseguir. Se nós ficarmos quietos e não entendermos o que eles estão fazendo, infelizmente. Fechou? Essa é a minha opinião. Não tem nada a ver com a revista Oeste. E é o que temos. Vamos pra cima. Fechou, meus caros? Um grande abraço para vocês. Nos vemos em breve com mais vídeos aqui. Valeu.